E a gente volta a falar dos bastidores de Brasília, porque a relatora da CPI dos atos golpistas, senadora Elisiane Gama, pediu indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por 4 crimes. O relatório final da comissão, apresentado nesta terça-feira, também pede o indiciamento de 5 ex-ministros do governo Bolsonaro. São eles: General Braga Neto, Anderson Torres, General Augusto Heleno, General Luiz Eduardo Ramos e General Paulo Sérgio Nogueira. O relatório da senadora deve ser votado hoje na CPI. Se aprovado, ele será enviado a diversos órgãos que avaliam e decidem pela apresentação ou não de denúncias baseadas no documento. Os crimes atribuídos a Bolsonaro são associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos. Somadas, as penas para esses crimes podem chegar a 29 anos de prisão. Josiel Menezes, e o relatório da senadora Elisiane Gama, será, Josiel, que terá aí um desdobramento? Será que deve ser bem avaliado aí pelas próximas instâncias e Bolsonaro condenado? É complicado, né? Vai ser, né, lido e, na verdade, foi lido e vai ser, né, colocado para aprovação no dia de hoje, depois mandado ali, claro, né, para as instâncias superiores. Mas eu não acredito que vai muito para frente dessa maneira que ela colocou, não, viu? Porque, veja bem, um governo que já não estava no governo, um governo que não estava com armas em mão, né? Um governo que que já tinha deixado o poder desde do início do ano e tudo mais, fica a situação complicada fazer um relatório como esse, né? Assim como a oposição já vinha dizendo, a Elisiane já tinha esse relatório pronto, da maneira que ela achava que deveria ser pronto, e a gente nota aí, Alex, a falta, por exemplo, das pessoas que realmente estiveram dentro do Palácio do Planalto, das pessoas que estiveram lá como o G. Dias, né? Assim como o próprio Flávio Dino, que sumiu com as imagens, né? Ou seja, essas pessoas não foram sequer citadas. As pessoas que estavam diretamente ligadas ao que aconteceu no dia 8 de janeiro não foram citadas. Ou seja, colocar a culpa de quem não estava, de quem não está no governo e não estava no momento em Brasília, é muito complicado, viu? Eu vejo que é mais uma questão aí de transformar uma narrativa, já que o próprio governo não queria essa CPMI e depois aceitou e dominou a CPMI com o número de votos, né? Então eu vejo que foi tempo perdido nosso, dinheiro perdido nosso em todas as situações, porque não chegou a lugar nenhum a não ser uma narrativa. Na minha visão é isso. José Menezes, naquele momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos e dizem aí que, inclusive, tinha algumas orientações dele aí mesmo de longe. Eu não acredito que tinha orientações dele de longe, mesmo porque, veja bem, quem que pegou em armas para esse dia 8 de janeiro, a não ser o doido que tentou soltar uma bomba no aeroporto que não tinha nada a ver com o governo. Ou seja, e esse tem que ser preso e tem que ficar muito tempo preso, porque já pensou, uma bomba explodir em um aeroporto seria uma coisa realmente muito complicada, né? Então não tem nada a ver com ação de governo, com ação de pessoas que queriam tomar o poder. Nesse sentido, não. Ludmila Rosa, o relatório aí da senadora Elisiane Gama está correto em indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos golpistas de 8 de janeiro? Alex, vamos primeiro entender o que é o relatório de uma CPMI nesse caso aí. O relatório, ele é como se fosse o relatório de um inquérito policial. Ele não vincula poder nenhum. A CPMI teve um poder de investigação, a exemplo do que tem a autoridade policial, um delegado de polícia que conduz o inquérito. Então, agora, esse relatório aprovado na CPMI, ele é encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, para que os procuradores, entendendo que ali existe mesmo justa causa, indícios de autoria e materialidade, ofereçam denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro. Preciso dizer que essas apurações, claro, que elas têm conotação política, tanto de um lado quanto do outro. Mas olhando os fatos, olhando as tipicidades penais
que o relatório colocou sobre o ex-presidente Bolsonaro, me parece que há sim possibilidade de que exista uma vinculação entre a postura do ex-presidente ao longo do segundo semestre do ano passado, a forma com que ele tratou os seus apoiadores, a forma com que ele estimulou a desordem perante o processo eleitoral, aquele silêncio sepulcral depois das eleições, todo mundo ali falando, esperando gesticulações dele, ele usando interlocutores junto aos seus apoiadores. Dizem que um dos grandes interlocutores era o general Braga Neto, que foi inclusive o vice na chapa dele, a chapa que não saiu vitoriosa da eleição do ano passado. Então, há toda uma suposição que foi apurada nesse inquérito e que precisa, sim, ser investigada, que precisa, sim, aferir justa causa, precisa, sim, olhar o que foi colhido durante essa CPMI para ver se, de fato, tem indício de autoria e materialidade. Agora, para além dessa questão, a fala do Josiel, a fala final do Josiel, ela traz um elemento que nós falávamos aqui desde o primeiro semestre. Quando foi da instauração dessa CPMI, nós fomos vocais aqui em dizer que essa CPMI não serviria para muita coisa, para além das obviedades que saíram ali. Serviu, sim, para muito palanque, para preencher a rede social de políticos de um lado e de outro, para repercutir as suas plataformas políticas, para estarem mais perto da sua base, porque hoje nós vivemos um ambiente absolutamente tensionado, mas muito propício à lacração. As pessoas gostam dessa postura de lacrar para cima do outro e tal. Então isso foi um prato cheio para quem estava na CPMI. Para além disso, de serviço prestado mesmo para a nação brasileira, eu tenho as minhas dúvidas, viu, José? Eu tenho minhas dúvidas por um lado e para o outro. Por isso que eu gosto de dizer, é preciso que a gente entre menos nos oba-obas de plantão que aparecem todos os dias e que a gente tenha mais consequência e consistência nos nossos pleitos políticos. Senão, a gente vai estar sempre aqui falando, ai, não deu em nada. Não é, realmente, porque a gente está vivendo, assim, sabe, um eterno efeito manada. Vamos criar uma CPMI? Vamos. Não vamos, então não vamos. Não gostei, tira. Então, assim, não é assim que se faz política, não é assim que o ordenamento jurídico brasileiro deveria funcionar. Inclusive, né, Ludmila, veja bem, uma pessoa que foi muito citada nas redes sociais, fomentou, inclusive, a ideia de invasão, e nem foi citada no relatório que trouxe aí 61 pessoas, ou seja, o ex-presidente Bolsonaro mais 60 pessoas, que é Ana Priscila Azevedo. Todo mundo sabe que ela fomentava essa questão de vamos para cima e tudo mais. No final, lá dentro do Palácio, dentro do Congresso lá, missão dada é missão cumprida, coisas assim. E não foi citada de maneira nenhuma, não foi convocada sequer para a CPMI, e ela falou na CPI de Brasília. Ou seja, então o relatório faltou muita coisa que precisaria ser feita, não deixou o G. Dias, por exemplo, participar do relatório, não cobrou as imagens do Flávio Dino. Então, assim, são coisas que ficaram fora, que estranha, né? Então, chegar aonde com esse relatório? Igual você disse, Lênin, perda de tempo e de dinheiro público. Olha, a dona Marise, agora são 8 horas e 11 minutinhos, ela diz o seguinte, que a CPMI concluiu o óbvio. Segundo ela, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi líder dos atos golpistas, é a opinião dela. Restou à oposição persistir com o nhenhenhê ridículo. Na falta de grandes humoristas, damos gargalhadas com narrativas fakes dos inconformados perdedores. Sou do tempo em que perdi a eleição, calava a boca e seguia a vida, segundo a opinião da dona Marise. Nós temos também aqui a opinião, através do nosso canal no YouTube, da Lília, Elisiane Gama. Nada passa batido, uma hora a conta chega. Ela ainda continua dizendo, esconderam as imagens dos verdadeiros golpistas do 8 de janeiro, segundo a opinião da Lília. Jamília Cardoso diz, Deus vai agir no momento certo. A Lília também diz assim, ela faz um comentário aqui sobre a ministra que aparecemos na matéria anterior, né? Ela diz aqui que ela perguntou se ela assistiu o jogo do Flamengo no avião presidencial, José Menezes.
Pois é, né? Aquela história ficou mal contada, porque ela foi infeliz em colocar aquele vídeo, né? Indo lá para assistir o jogo do Flamengo contra o São Paulo, e depois a assessora dela cometer aquela gafe, aquela bobeira, né? De linguagem neutra em cima dos paulistas e também dos europeus, inclusive fazendo, que foi realmente. Palavras discriminatórias, muito complicado, né? Mas isso é passado, eu espero que nessa visita que ela fez aqui em Goiás, ela possa trazer alguma coisa de positivo para o estado de Goiás. Estava aí na presença, né, do governador Ronaldo Caiado, e a gente espera que seja coisas boas para Goiás. Tá certo. O Antônio Pimentel, José, continuando aqui, ele diz: abusivos esse péssimo relatório dessa relatora evangélica. Deus até permite uma nação ser penalizada por um tempo, mas não por uma vida toda, segundo a opinião do Antônio Pimentel. Olha, nós temos também a opinião da Ângela Aparecida, ela diz: bom dia a todos, bom dia, Ângela, eu estou assistindo... Olha aqui, gente, ela está assistindo da Hungria, de Budapeste. Ela diz que está com saudade do nosso Goiás. No meu pensamento, a CPMI foi um circo. É a opinião dela aqui. Ângela, muito obrigado, gente. Olha só, a gente com internautas aqui acompanhando o Mundo Sua Casa, direto de Budapeste, né? Muito obrigado aí pela participação, pela audiência, viu, Ângela? Participe sempre. Já a Janete Faria diz o relatório, segundo ela aqui, a opinião da Janete, o relatório foi feito pelo Flávio Dino, né? E aí em troca de cargos aí para quem é de interesse, né? Ela diz o relatório Flávio Dino foi muito bem pago, com altos cargos para marido, irmão, etc. É a opinião aqui da Janete Faria. Flávio Dino e G. Dias saíram impunes, revolta. A opinião dela aqui, viu? O Gil, Gil? Não sei se é Gil ou Gil Deney fala, né, impera, ela diz aqui que uma palavra, não posso, gente, muito cuidado com o que vocês vão escrevendo aqui pra gente, viu? Ela diz que no país da imprensa ou no mundo jurídico, agora o silêncio é crime, suposição é crime, meu Deus, que jornalistas mais fracos, segundo a opinião dela aqui. Não entendi muito bem sua colocação, por favor. É Gil, né? Gil Deney, explica direitinho para a gente poder registrar sua participação aqui conosco, que é muito importante, viu?